Olá, hoje nós vamos examinar as questões de processo penal do concurso público para defensor público do Distrito Federal realizado no ano de 2019. A banca foi a CESP. É uma prova extensa, foram 17 questões de processo penal, uma foi anulada. Nós vamos examinar aqui, eu devo dividir esse vídeo em 3 partes para ele não ficar muito longo. Se você tem interesse nesse tipo de informação, se você está estudando para concurso público, para defensoria pública, para outras carreiras jurídicas, e esse material é valioso para você, eu peço que você dê o gostei aí, se inscreva no canal, clique na notificação, porque isso me incentiva a continuar publicando esse tipo de material e dá o fomento no site para os algoritmos aí do Google e do YouTube. Certo? Vamos começar a examinar? A CESP, ela trabalha com um texto introdutório e depois afirmativas relacionadas a esse texto para que o candidato diga se está certo ou se está errado. O texto dessa primeira questão é: Walter, preso em flagrante por suposta prática de furto simples, não pagou a fiança arbitrada pela autoridade policial, tendo permanecido preso até a audiência de custódia, realizada na manhã do dia seguinte à sua prisão. A afirmativa é: na audiência de custódia, caso não tenha advogado particular, Walter poderá contar com a assistência de defensor público, que acompanhará o ato na presença do juiz, do promotor de justiça, do secretário de audiência e dos policiais que promoveram a prisão. E aí, certo ou errado? A questão, ela trabalha com audiência de custódia, tema extremamente atual e que vem sendo cobrado constantemente em concurso público. Tem que ser bem estudado. De onde vem? O que seria a audiência de custódia? A audiência de custódia, ele consubstancia o direito do preso de ter contato sem demora, logo após a prisão, com a autoridade policial. Esse contato é realizado para que ele possa relatar eventuais excessos realizados nos procedimentos para a prisão. Permite ao magistrado avaliar se houve maus-trato, se houve tortura, se houve a utilização de violência desnecessária. É um controle de legalidade dos atos realizados durante a prisão. Consubstancia também o direito do preso poder se entrevistar sem demora com o magistrado, até para fornecer a ele elementos para a manutenção ou não daquela prisão. Tá certo? Ela advém de obrigações internacionais assumidas pelo Brasil em tratados e convenções, como o Pacto da São José da Costa Rica, que prevê esse direito de entrevista breve, logo após a prisão, ao preso, tá certo? Tendo em vista essas obrigações internacionais, primeiramente o STF, na DPF 347, julgado em setembro de 2015, ele entendeu que o nosso sistema carcerário padece de situação de estado de coisas internacional, inconstitucional, estado de coisas inconstitucional, dado a gravidade, as ofensas do direito que se observa na prática do sistema carcerário brasileiro. E ele determinou nessa DPF, tendo em vista essas obrigações internacionais, tendo em vista as previsões nos tratados, a realização da audiência de custódia. Tendo visto esse julgamento, em dezembro daquele mesmo ano, 2015, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 213 de 2015, regulamentando a realização da audiência de custódia em todo o território nacional. Ele, posteriormente a isso, já no ano de 2019, com o pacote anticrime, que é a Lei 13.964, passou a se ter previsão expressa da audiência de custódia no Código de Processo Penal Brasileiro, no artigo 310 e no artigo 287, definindo o prazo, que já era da resolução do CNJ 213, o prazo de 24 horas para que o preso seja levado até o magistrado, certo? Para que seja averiguado a legalidade dos atos realizados da prisão e para seja verificado o motivo ou não para a manutenção daquela prisão, que o magistrado, ao ouvir o preso, ao ver o preso, ele possa tomar essa decisão de manter ou não aquela prisão. Ressaltando que todos os tipos de prisão, elas
dão ensejo à realização da audiência de custódia. Não é somente a prisão em flagrante. Também é possível nas prisões cautelares, na prisão temporária, na prisão preventiva, aquela prisão determinada por mandado judicial. Há um entendimento, uma tentativa, tendo em vista a recalcitrância dos tribunais em efetivamente aplicar a audiência de custódia, de limitar ela aos casos de flagrante, de prisão em flagrante. Mas não há essa limitação nos tratados internacionais, não há essa limitação na Resolução 203 de 2015 e também não há essa limitação, inclusive, no Código de Processo Penal, já que no artigo 287 ele se menciona expressamente a audiência de custódia na prisão decorrente de mandado. Inclusive, recentemente, nesse mesmo mês de dezembro de 2020, o ministro Edson Fachin deferiu uma liminar determinando a realização da audiência de custódia em todas as modalidades de prisão e não somente nas decorrentes de flagrante. Com base nesse entendimento todo, vamos analisar a questão. Afirmativa. Na audiência de custódia, caso não tenha advogado particular, Walter poderá contar com assistência de defensor público. Perfeito. Que acompanhará o ato. Na presença do juiz, ok. Promotor de justiça, ok. Secretário de audiência, ok. E aí vem, ó. 2 policiais que promoveram a prisão. Aí não. Por quê? Como eu falei para vocês, o objetivo da audiência de custódia é que seja verificada a legalidade dos procedimentos realizados durante a prisão. Se houve maus tratos, se houve tortura, se houve violência, uso de violência desmedida, desnecessária, se os agentes que realizaram aquela prisão a fizeram observando a estrita legalidade, o estrito cumprimento do dever legal, ok? Que liberdade eu tenho de atingir esse objetivo se eu não deixo preso à vontade para ele contar eventual ilegalidade quando da prisão? Ele não teria liberdade para narrar isso se os policiais responsáveis pela prisão estivessem do lado dele na audiência. Seria o mesmo que dizer ir contrário ao objetivo da realização da audiência de custódia. Pelo contrário, eu tenho que liberar ele da total liberdade e segurança para que ele se sinta seguro para ele narrar o que aconteceu e, eventualmente, alguma ilegalidade. Então, obviamente, que os policiais que promoveram a prisão, eles não podem estar presentes na audiência de custódia. Nesse sentido, é expresso o parágrafo único do artigo 4º da Resolução 213 de 2015 do CNJ, que diz que é vedada a presença dos agentes policiais responsáveis pela prisão ou pela investigação durante a audiência de custódia, certo? O artigo 310 do Código de Processo Penal, que eu falei para vocês, alterado com o pacote anticrime, ele também prevê a audiência de custódia, prazo de 24 horas, mas quem vai estar presente? Juiz, acusado, seu advogado ou defensoria pública e um membro do Ministério Público. Obviamente, ele não inclui aí os policiais que realizaram a prisão. Certo? Então, a afirmativa é errada. Errada. Vamos para a próxima? Mesmo texto. Segundo o Código de Processo Penal, na audiência de custódia, diante da constatação da desnecessidade da prisão preventiva e de situação de pobreza de Walter, o juiz deverá estabelecer a liberdade provisória desvinculada e sem fiança. Vocês lembram que lá no textinho, o Walter foi preso em flagrante, foi arbitrado a ele fiança pela autoridade policial e ele não pagou, tendo permanecido preso até a audiência de custódia. Chegou na audiência de custódia, o juiz viu que ele era pobre e a situação de pobreza dele não permitiu o pagamento da fiança. Nesse caso, o juiz deverá estabelecer a liberdade provisória desvinculada e sem fiança, em razão da situação de pobreza. Essa afirmativa ele trabalha com o artigo 350 do Código de Processo Penal. E diz assim, ó, nos casos que houver fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder liberdade provisória, sujeitando a obrigações constantes do artigo 327 e 328 deste Código, e outras medidas cautelares, se for o caso. E você vê como é que a afirmativa ela trabalha com a literalidade do artigo 350. Porque no artigo 350 ele diz que, considerada a situação econômica, ele poderá conceder liberdade provisória.
poderá. E lá a afirmativa, ele diz, ó, deverá. E olha só como é que o legislador ele trabalha para enganar realmente o concursando, porque ó, ele coloca segundo o Código de Processo Penal. Porque você poderia ter a discussão, e obviamente isso, se o indivíduo não tem condições de pagar a fiança, não tem que se manter a prisão em razão desse fato. Não há. Se foi determinado o pagamento da fiança, ele não tem condições de pagar a fiança, é porque é possível a liberdade provisória nesse caso. Perfeito? Se foi fixada a fiança. Ele não paga não porque não quer, ele não paga porque ele não tem condição econômica. Aquela prisão tem que ser relaxada de qualquer maneira? Tem que ser relaxada de qualquer maneira. Tem que ser dado devido a ele liberdade provisória? Sim. Só que a afirmativa fala em segundo o Código de Processo Penal. E no Código de Processo Penal não diz deverá, ele diz poderá. Então é o primeiro motivo por qual essa afirmativa está errada. Mas tem mais. Ele diz assim, ó, deverá estabelecer a liberdade provisória desvinculada. Na verdade, não é desvinculada, é vinculada. E vinculada a quê? As obrigações que todo indivíduo que é liberado por fiança tem. Manter seu endereço atualizado em juízo, comparecer em juízo toda vez que for chamado. Se o magistrado prever outras medidas cautelares, como comparecimento no fórum a cada 30 dias, limitação de ir a determinados lugares, ele tem que observar essas medidas cautelares. Isso está lá no artigo 350, ó, sujeitando, mesmo nesse caso de liberando a prisão, liberando o pagamento da fiança em razão da situação econômica, mesmo nesse caso, sujeita a obrigações constantes no artigo 327 e 328 desse código que eu falei para vocês. Então, ela não é desvinculada, ela é vinculada. A questão é errada. Vamos para a próxima? Mesmo texto. Na audiência de custódia, ao entrevistar Walter, o juiz deverá abster-se de formular perguntas com a finalidade de produzir prova sobre os fatos objeto do auto da prisão em flagrante, mas deverá indagar acerca do tratamento recebido nos locais por onde o autuado passou antes da apresentação à audiência, questionando sobre a ocorrência de tortura e maus-tratos. Verdadeiro ou falso? A audiência de custódia, ela tem a finalidade de produzir prova da realização ou não do suposto fato ali em questão, realizado, ou ele serve somente para que se busque esses elementos aí de legalidade ou não dos procedimentos realizados para a prisão e para manutenção ou não da restrição da liberdade. Em realidade, não é para produzir provas. Não é uma antecipação da fase de instrução do processo penal. Até porque eu não tenho processo penal ainda. Eu não tenho sequer denúncia e eu não tenho sequer inquérito realizado para que o Ministério Público possa formar sua opinião de delictos para apresentar denúncia ou não. Não é uma antecipação do processo penal como alguns desejam. Não é para buscar uma punição mais rápida, mais fácil. Ela serve para aferir a legalidade dos procedimentos realizados durante a prisão e para permitir ao preso que dê ao magistrado, que se entreviste com o magistrado e dê fundamentos, elementos para que aquela restrição da liberdade seja mantida ou não, e não para a produção de prova. Então a afirmativa é perfeita. O juiz deve abster-se de perguntar sobre o mérito, tá certo? E deve perguntar sobre a ocorrência de tortura e maus-tratos. Nesse sentido, eu tenho lá o inciso 8 do artigo 8º da Resolução 213 de 2015 do CNJ, que regulamentou a audiência de custódia em todo o território nacional. E lá consta expressamente que o juiz deve abster-se de formular perguntas com finalidade de produzir prova para investigação ou ação penal relativa a fato objeto do auto de prisão em flagrante. Não é para instrução. Não é para discutir o mérito da realização do fato ou não. Por isso a questão está certa. Vamos para outra? Mudou agora o textozinho. Ó. O Estado exerce sua pretensão punitiva a partir do ingresso da ação penal, garantindo-se ao acusado devido e justo processo legal. Acerca do processo penal, julgue o item a seguir. Em se tratando de contravenção penal punida com pena de multa, admite-se subsidiariamente, em caso de inércia do Ministério Público, a ação penal sem demanda.
O que essa afirmativa te exige? Que você saiba o que é ação penal sem demanda. Ação penal sem demanda é aquela que é instaurada sem pedido do legitimado para instaurar essa ação penal. Ela era prevista, ainda é a redação do artigo 26 do Código de Processo Penal, que ela permitia que nas contravenções a ação penal, não simplesmente o inquérito, a ação penal fosse iniciada com auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. Então ele permitia que o delegado, nessas contravenções, o delegado ele pudesse, mediante portaria, já instaurar a ação penal. Permitia que o simples auto de prisão em flagrante também instaurasse a ação penal. A mesma disposição era no artigo 531. Esse hoje expressamente revogado. E foi revogado pelas reformas realizadas no ano de 2008, que diz que o processo das contravenções inicia-se pelo auto de prisão em flagrante ou mediante portaria expedida pela autoridade policial ou mesmo pelo juiz. Chamava a ação penal sem demanda, judicialiforme, em que não havia o pedido do legitimado. E por que não existe mais ação penal judicialiforme? Porque com a Constituição Federal de 1988 passou a ser previsto que a promoção da ação penal ela tinha que ser privativamente do Ministério Público, garantindo assim a adoção do sistema acusatório, que divide a função de acusar da função de julgar. Como é que o próprio magistrado ia instaurar uma ação penal que ele mesmo vai julgar? Ofenderia sua imparcialidade. Então, se dividiu as funções de acusar da função de julgar. Logo, para que eu tenha uma ação penal, eu tenho que ter a demanda, eu tenho que ter o pedido pelo legitimado, que é o Ministério Público, com exceção lá da ação penal privada subsidiária da pública, em caso de inércia do Ministério Público, ou ação privada que é por meio de queixa. Mas eu tenho que ter a demanda em todos os casos. Não é possível que o próprio delegado ele instaure a ação penal. Não é possível que o magistrado também ele instaure a ação penal. É necessário o pedido do legitimado para você respeitar o sistema acusatório. E lá o inciso 1º do artigo 129 da Constituição Federal. Então, o artigo 26 do Código de Processo Penal ele tem como não recepcionado pela Constituição, não havendo mais compatibilidade entre a Carta Magna e essa previsão no Código de Processo Penal. Logo, a questão está errada. Não se admite. Não se admite. Ela está errada. Não é possível ação penal sem demanda. Não é possível ação penal judicialiforme. Perfeito? Vamos para outra? Mesmo texto. A sentença proferida em ação de prevenção penal será exclusivamente de absolvição, ainda que aplique especificamente medida de segurança aos inimputáveis que praticarem fato definido como crime ou contravenção penal. A questão trabalha com o conceito de ação de prevenção penal. O que é ação de prevenção penal? Em que se busca a aplicação de medida de segurança. Não porque o indivíduo cometeu um crime, porque aquele indivíduo que realizou aquela conduta, que é considerada típica e é considerada ilícita, ele não é culpável. Logo, ele não comete crime. Porém, então ele não pode ser condenado. Perfeito? Ele não cometeu o crime. Para que eu tenha crime, eu tenho que ter fato típico, antijurídico, culpável. Ele é inimputável, porque ele é incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou se determinar de acordo com esse entendimento, como previsto lá no artigo 26 do Código Penal. Então, nessa ação de prevenção penal, eu não busco a condenação. Busca-se a aplicação de medida de segurança em razão da periculosidade daquele indivíduo, que pode realizar novos fatos como aquele. Então, em razão da periculosidade, ele é absolvido, só que é uma absolvição imprópria, pois, não obstante não cometer crime, a ele é aplicado essa medida de segurança em razão da periculosidade. Por isso que é chamada de prevenção, ação de prevenção penal. E a questão, ela trabalha assim, será exclusivamente de absolvição?
Quer dizer, na ação de prevenção penal, eu só posso ter absolvição, condenação eu não posso ter. Correto? Porque o indivíduo não cometeu o crime. Ele vai ter ou uma absolvição, ou a absolvição imprópria, se o juiz, uma absolvição, se o juiz entender que ele não cometeu aquele fato, se entender que não há tipicidade, ou se entender que não há ilicitude, ou se entender que não há provas suficientes de autoria e materialidade, tá certo? Mas se ele entender que o fato ocorreu, que ele é ilícito, mas não culpável, ele vai dar a absolvição imprópria com a aplicação da medida de segurança, mas não a condenação. Mas isso quer dizer que somente vai ser o fato de não poder condenar, importa em sempre absolver? Nem sempre. Porque você pode ter um caso de extinção da punibilidade. Vamos supor que aquele fato esteja prescrito. O juiz não vai absolver. Ele vai extinguir a punibilidade. Então, há hipóteses que eu não tenho somente condenação ou absolvição, eu tenho também a extinção da punibilidade. E é possível também uma prevenção no caso do semi-imputável. O semi-imputável é aquele que não tem capacidade total de entender o caráter ilícito, tem uma capacidade parcial de entender isso. Ele comete o crime, é considerado culpável, mas tem uma redução de pena. Então, nesse caso aí, e essa redução de pena vai redundar numa preventiva de liberdade, numa pena privativa de liberdade, que pode ser substituída por medida de segurança. Então, é uma outra situação que eu não vou ter exclusivamente absolvição. Eu posso ter desse semi-imputável sua condenação e, posteriormente, a substituição por medida de segurança da pena privativa de liberdade aplicada. Tá certo? Então, eu não tenho exclusivamente a absolvição, razão pela qual a afirmativa está errada. Mais uma? Mesmo texto. Sentença penal concessiva de perdão judicial é classificada como suicida em razão dos seus efeitos autofágicos. A questão trabalha com conceitos doutrinários. A gente sabe que o doutrinador ele tem uma criatividade enorme. O cara, ele está ali pensando e tal, ele cria termos, ele cria nomenclaturas, e é criativo. Então, ele criou-se na doutrina aí essa sentença suicida e a sentença autofágica ou canibal. Onde é que chega aí a criatividade? A questão, para você responder certo e errado, aí você tem que saber esses conceitos. O que seria a sentença penal suicida? Sentença suicida, em geral, é aquela que há uma contradição clara e evidente entre a fundamentação e a parte dispositiva. Entre a fundamentação e a conclusão, a ponto de se anular. Há um erro que tem que ser dirimido com embargos de declaração. Vamos supor que eu pego uma fundamentação que eu digo que não há provas para condenar aquele indivíduo. Porém, eu venho na parte dispositiva e o condeno de forma absolutamente errada. Tá? Evidentemente errada. Há uma contradição, né, entre a fundamentação e a parte dispositiva. E ela estaria matando a si mesma. Ela estaria se suicidando. Nessa situação, nós teríamos a sentença suicida. Okay? E esse equívoco ele pode ser dirimido por meio dos embargos de declaração. E o que seria a sentença autofágica ou canibal? É aquela sentença que come a si mesma, que ela age de forma contrária a si, mas não se mata. Vamos supor aquela sentença que o juiz entende que o fato ocorreu, o indivíduo é culpável e tudo mais, só que ele extingue o processo em razão da prescrição. Na sentença ele vem, ele reconhece que o fato ocorreu, reconhece que o indivíduo houve crime, só que ele extingue o processo em razão da prescrição, ok? É uma extinção da punibilidade. Nesse caso, apesar da fundamentação e no sentido, ela mesmo vem se consome, porque ele reconhece um fato que afasta a consequência que seria esperada daquela fundamentação. Vocês veem que não é contrário, não é um erro, não é equívoco, como na sentença suicida. Na autofágica canibal, ele reconhece esse fato de forma correta, mas ele vai contrário ao que ele entendeu antes. Isso seria o autofágico. Com esse conhecimento, vamos lá para a questão. Sentença penal concessiva de perdão judicial. É importante entender também o que é o perdão judicial,
Perdão judicial é uma causa de extinção da punibilidade que ocorre quando o legislador, especificamente para alguns delitos, ele prevê a possibilidade de um magistrado, de entendendo que as consequências daquele crime atingiram o agente de forma tão grave, de forma tão exacerbada, causando um intenso sofrimento, que torna desnecessária a aplicação de pena. Um exemplo clássico é o pai que está saindo de carro de casa, está dando marcha ré, ele foi imprudente, não viu que seu filho estava passando atrás do carro engateando e passou por cima dele e o matou. Obviamente, você imagina a dor que esse pai vai sentir em razão dessa situação, dele culposamente ter matado o filho, o próprio filho. Será que é necessário eu pegar lá a pena do homicídio culposo e colocar o cara na prisão? O cara já matou o filho. Há essa necessidade? Então, o legislador, o homicídio é uma dessas hipóteses, está previsto lá no artigo 5º do artigo 121, é previsto somente para o homicídio culposo do juiz, entendendo que o agente que as consequências do crime já atingem o agente de forma tão violenta que torna desnecessária a aplicação da pena. Logo, há uma extinção da punibilidade. Certo? Ele extingue a punibilidade. É o chamado, é uma situação, um exemplo de insignificância imprópria. Eu tenho aquela insignificância, bagatela própria, lá da tipicidade, quando não há uma ofensa significante ou ameaça de ofensa significante ao bem jurídico. Eu afasto pela insignificância própria, mas eu posso ter a bagatela imprópria, que é justamente o fato ocorreu, ele foi relevante, só que, por algum motivo, torna-se desnecessária a aplicação da pena. Um dos exemplos é o perdão judicial. Então, o juiz foi lá e considerou o perdão judicial, tá? Ele disse para vocês assim, ó, o fato ocorreu, na fundamentação, o fato ocorreu, efetivamente ele passou por cima do filho, efetivamente houve o elemento subjetivo exigido, ele foi imprudente, logo configurada a culpa, mas, como permite o parágrafo 5º do artigo 121, eu defiro o perdão judicial, extingo a punibilidade. Vocês estão vendo que a fundamentação está indo para o lado da condenação e ele vem com um fato que afasta, se come, autofágica. Então, a sentença que dá o perdão judicial ela é autofágica? Perfeito. Só que ela é suicida? Negativo. Ela não é suicida, uma vez que não há erro, não há um descompasso lógico, entre a parte positiva e a fundamentação derivada de evidente equívoco. Então, a questão aqui está errada, uma vez que a sentença concessiva de perdão judicial não é necessariamente suicida. Ok? Então, vou parar por aqui. Depois eu vou fazer um outro vídeo para a gente analisar as outras questões desse concurso da Defensoria Pública. E peço que você gostou, se essa informação te ajudou de alguma forma, deixar o gostei aí, se inscrever no canal. Um abraço.